Uma série nova começando aqui no Café com Teologia. Teologia de A a Z. Sim, conceitos e correntes da teologia que você talvez não conhecia e que vai conhecer acompanhando a nossa série. Se isso lhe interessa, pega aí o seu café, de preferência Vero, e a teologia aqui é por nossa conta. Se você quer de fato aprofundar aí o seu conhecimento em teologia, nós temos dicas imperdíveis para você. Dá uma visitada na descrição aqui desse vídeo, que você vai conhecer cursos, promoções, dicas de livros e muita coisa legal. Vale a pena clicar em Seja Membro. Escolha um dos pacotes, os benefícios que eles trazem consigo e venha fazer parte desse projeto, o Café com Teologia. Hoje nós começamos com a letra A. A de amiraldismo. Amiraldismo, gente, o que é isso? Você já ouviu falar em amiraldismo? Provavelmente não. E não se culpe, porque essa corrente ela foi propositadamente calada pelos calvinistas ortodoxos. Hoje, os chamados neocalvinistas, porque não gostaram da interpretação que o teólogo francês Moisés Amiraux deu para o que estavam fazendo com a teologia calvinista na sua época. Moisés Amiraux, daí vem o termo amiraldismo, viveu entre 1596 a 1664. Na prática, ele viveu no século XVII. O século XVII é o período posterior ao século das reformas religiosas na Europa, século XVI, né? Calvino era da segunda geração de reformadores. E logo assim que Calvino morre, o seu discípulo Teodoro Beza assume o controle e a direção da Academia de Genebra. E aí surge a ortodoxia calvinista, que interpreta o calvinismo, a teologia de Calvino, que foi um teólogo brilhante, um pensador brilhante, mas que tem a sua teologia interpretada de maneira rígida, de maneira pesada, de maneira pouco dialogal. E grande parte do que nós compreendemos hoje como calvinismo teria a discordância do próprio Calvino, porque foi uma interpretação a partir de Teodoro Beza. Se você acha isso interessante e é do outro lado, do lado arminiano, também não dá para você se alegrar muito com isso, não, porque os seguidores de Armínio fizeram a mesma coisa com a teologia de Armínio. Armínio jamais seria um pentecostal, e a maioria das igrejas pentecostais são, na teoria, arminianas, né? Mas esse é assunto para um outro conteúdo, porque hoje a letra A fala de amiraldismo. O Amiraux, ele era um teólogo francês e um teólogo calvinista, que não aceitava a interpretação que essa corrente ortodoxa do calvinismo, que começou a ser liderada pelo Teodoro Beza, em Genebra, vinha fazendo do pensamento daquele grande reformador. O Amiraux focava a sua exposição e os seus estudos sobre a teologia de Calvino, principalmente na questão da predestinação e na questão da expiação limitada. Se você já viu alguma coisa sobre calvinismo, já deve ter visto a sigla TELIP, ou a sigla em inglês TULIP, que é a mesma coisa. Um dos pontos dessa sigla, que não foi projetada por Calvino, mas pelo calvinismo ortodoxo, falava sobre a limitação da redenção. Nessa interpretação, a redenção proposta por Jesus, ela dava acesso apenas àquelas pessoas que de antemão Deus havia predestinado para serem salvas. As que não haviam sido predestinadas, não havia nada o que pudesse ser feito por elas. Uma vez que elas não foram predestinadas, elas nunca se converteriam
e a graça nunca as alcançariam. Por incrível que pareça, ainda há muitos neocalvinistas no Brasil atual que pensam dessa maneira. E o Amirô entendeu que isso era uma distorção do pensamento de Calvino. Ele, assim como Calvino e outros reformadores, também tinham inclinações humanistas e por isso eram mais dialogais e por isso aprofundavam mais a sua reflexão, não eram tão dogmáticos assim como Teodoro Beza e os seus seguidores foram, né? O Amirô tentou fugir desse bloqueio da transformação do calvinismo em doutrinas rígidas e altamente severas, como ficou conhecido principalmente no século XVII, o século que o Amirô viveu, né? O Amirô acusava o Sínodo de Dort de ter deturpado a teologia de Calvino. Não sei se você já ouviu falar sobre o Sínodo de Dort, mas foi um sínodo que se reuniu na Holanda, nos Países Baixos, para condenar o pensamento de Armínio, porque o Armínio também era um calvinista, o que muitas pessoas se esquecem, né? E o esforço de Armínio e a sua condenação também foram resultados dele olhar para a interpretação que estava se fazendo de Calvino e considerar aquilo um absurdo, algo impensável para Calvino, né? E o Amirô também vem, só que posteriormente ao Armínio, nessa sua interpretação sobre a teologia de Calvino. Para ele, a predestinação não se baseava na onisciência divina e nem tampouco na sua soberania, como o calvinismo dizia, né? Para o calvinismo, Deus é soberano, ele faz o que ele quer, ele não precisa dar satisfação para ninguém. Se ele quis predestinar pessoas para serem salvas, é problema dele, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém pode acusá-lo de ser injusto, uma vez que ele é soberano. Para o Amirô, né, a predestinação não se baseava na soberania, na onisciência divina, mas na graça de Deus. Deus pode ser soberano, mas Deus é gracioso e ele parte desse pressuposto na sua relação com os seres humanos, uma relação baseada na graça, no amor e na misericórdia. E é claro que não é nem gracioso, nem amoroso, nem misericordioso para Deus simplesmente predestinar pessoas para não serem salvas, para se perderem, independente de quaisquer coisas, né? Para o Amirô, a predestinação se baseava na graça, e as pessoas que se abrissem à sua graça, as pessoas que se convertessem a Cristo, seriam também alcançadas pela sua expiação e pela sua salvação e inseridas nesse processo soteriológico. É claro que isso não é aceito, isso não é defendido pelo calvinismo ortodoxo, né? Que busca se opor ao pensamento do amiraldismo, proposto pelo teólogo Amirô, né? O Amirô, inclusive, se baseava nos próprios textos de Calvino para interpretar aquilo que o teólogo francês havia dito e procurava provar com os seus próprios escritos que Calvino jamais tinha proposto uma teologia rígida, severa e principalmente insensível, uma teologia que partia do pressuposto que Deus escolheu um grupo para estar com ele e que o outro grupo ele não estava nem aí com isso, né? Esse calvinismo ortodoxo procurou condenar o Amirô por heresia e, inclusive, tentaram fazer um outro sínodo, o Sínodo de Alençon, no ano de 1637, para condenar o amiraldismo como heresia. Mas o Amirô tinha apoio suficiente para que isso não fosse aprovado, mesmo que o seu pensamento, que os seus ensinamentos tenha ficado à margem do calvinismo ao longo do tempo, ao longo da história. Tanto é que é muito provável que você nem tenha ouvido falar sobre isso aqui no Brasil, né?
E esse canal, inclusive, tem levado a você e todos que nos acompanham um conteúdo com bastante ineditismo, que você não encontra em nenhum outro lugar do YouTube ou da internet. E mais ainda, gente, nós temos levado esse conteúdo de maneira gratuita, de maneira acessível para que mais e mais pessoas entendam. Então, se você acha isso legal, nos apoie para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor para você e todas as pessoas que passam por aqui. Seja membro desse canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Isso é gratuito, né? Deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo nos seus contatos. Também você pode colaborar com as diversas formas que estão aqui na descrição desse vídeo. É muito interessante esse pensamento do Amiró, que, assim como o Armínio, um tempinho antes, foi meio que escanteado pelo calvinismo clássico, né? Foi escanteado pelo calvinismo ortodoxo, e que muitos ainda fazem isso até os dias atuais, né? Agora, na teologia de A a Z, nós falamos da letra A para amiraldismo, ligado ao teólogo Almiró, um teólogo francês de linha calvinista, que se opôs à interpretação do pensamento de Calvino que muitos da sua época estavam fazendo, né? O Amiró viveu entre 1596 e veio a falecer em 1664. Agora, e se a gente fizesse depois uma segunda rodada de A a Z de conceitos e correntes teológicas? Qual seria a sua escolha para a letra A? Se você escolhe que a gente fale sobre a teologia apofática, escreva nos comentários o número 1. Se você deseja que a gente fale sobre o arminianismo, escreva o número 2. Ou escreva uma outra sugestão, começando com a letra A, para que a gente possa fazer uma eventual segunda rodada da série Teologia de A a Z. Participe aqui nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e em breve nós voltamos por aqui com mais Café com Teologia. Dá uma olhadinha na descrição, compre um curso na Hotmart, invista na sua formação e, consequentemente, também no trabalho do Café com Teologia. Até o próximo. Tchau, tchau.